Bom dia a todos. Eu quero iniciar, agradecendo ao convite, eu vou entender como sendo um convite para prestar contas e esclarecimentos à nossa população baixagrandense, o que é de obrigação do funcionário público, do prefeito, do vereador, do vice-prefeito, dos secretários, A gente precisa vir aqui esclarecer, deixar as pessoas a par de tudo que está acontecendo, até para que elas compreendam como as coisas acontecem na administração pública. Antes, porém, de fazer essa fala, que me motivou a vir até aqui, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva, trazer à tona uma pequena retrospectiva da nossa caminhada até aqui, enquanto gestão da saúde. Cabe-nos o dever de prestar contas à sociedade de Baixa Grande sobre como e onde estão sendo investidos os recursos financeiros que é nosso. É por isso, é a nossa razão de ser, É a nossa razão de existir. Desta forma, destacamos as conquistas importantes que alcançamos nesses quase 5 meses de governo. Iniciamos trazendo a instituição do atendimento de 2 médicos no Hospital Municipal de Baixa Grande, no Hospital Municipal Maternidade Milton Pamponé Ribeiro. De segunda a sexta-feira, nós contamos com a presença... Obrigada, meu amor. Nós contamos com a presença de um médico clínico, plantonista de 24 horas, e um médico diarista, plantonista de 12 horas. Por que que instituímos essa nova lógica do atendimento? Por 2 questões. Uma, para dar celeridade àquilo que a gente considera emergência de fato, para que as pessoas que cheguem na emergência não precisem ficar aguardando muito tempo por conta de ter um médico único que, às vezes, está passando uma enfermaria, às vezes está fazendo um parto, às vezes está vendo um paciente que complicou e, por conta disso, atrasa o atendimento aqui, lá na frente. A gente colocou um médico diarista que fica responsável por dividir o ambulatório, porque a gente ainda não conseguiu desvincular o ambulatório, infelizmente, da urgência hospitalar. É uma cultura do município de Baixa Grande. As pessoas não só procuram o hospital quando estão em situação de urgência e emergência, mas elas procuram por outras causas e, se procuram, precisam ser atendidas. O médico diarista, ele fica por conta dos internamentos, fica por conta de fazer a interlocução com a regulação, visando dar celeridade nesse processo de regulação, que a gente sabe que é tão complexo e tão doloroso para a família e para os pacientes que ficam aguardando. Eles ficam a cargo de dar conta desses pacientes internados, de acompanhar, de passar o prontuário, de fazer todo o exame físico, de fazer a discussão, inclusive com o plantonista de 24 horas, e, se for necessário, transferir algum paciente por alguma razão. Tendo 2 médicos, a gente não deixa a unidade descoberta, como já aconteceu diversas vezes agora nessa gestão. E, felizmente, todas as vezes, a vereadora Natália, inclusive, é testemunha disso, todas as vezes que precisamos, teve um ente dela que precisou ser transferido com a presença do médico, e a gente prontamente tinha alguém para ficar no plantão, para a gente não deixar o hospital desassistido. Com um médico só, isso não seria possível. Vamos lá. Aquisição de uma ambulância tipo Hilux 0 quilômetro, em parceria com o governo do Estado. Manutenção corretiva das 2 ambulâncias que recebemos, para que possam transportar com segurança os usuários que necessitem dos serviços. Elas estavam realmente precisando de manutenção. Aquisição de um kit PPP, por meio também do governo do Estado. Kit PPP, gente, é um kit pré-parto, parto e puerpério. É uma cama própria, onde a paciente ali, na sala de pré-parto, ela pode, inclusive, ter seu filho. Então, além da cama, pré-parto, parto e puerpério, a gente recebeu um monitor cardíaco, um monitor multiparamétrico, e recebemos também bola, suporte, tudo que é necessário para a realização de um parto humanizado, também por parte de parceria com o governo do Estado. Aquisição de 2 desfibriladores, por meio de doação do nosso conterrâneo, Raniele, que vai garantir uma assistência mais qualificada na atenção às emergências. A gente não dispunha desse equipamento, que é fundamental,
né, para que aqueles pacientes que apresentem parada cardiorrespiratória sejam prontamente reanimados, sejam intubados, sejam, como é que eu posso dizer, fiquem estáveis, sejam estabilizados para que possam ser transferidos. E eu vou, no final, me lembrem, se eu me esquecer, me lembrem, que eu vou fazer um relato de um sucesso, nesse sentido, de um tratamento de sucesso que já tivemos, inclusive com a nossa sala vermelha nova, o que nos deixou muito feliz e muito gratificado. Aquisição de equipamentos que compõem a sala de estabilização, em parceria com os vereadores Nath e o vereador Helenildo, por meio de uma solicitação do governo, que foi também uma promessa do governo, em parceria com o deputado Ângelo Almeida e com os nobres vereadores, nós conseguimos um kit sala de estabilização, junto conosco, só para eu dizer a vocês, junto conosco, na nossa CID Feira de Santana, que são 28 municípios, mais 5 municípios pediram. Nós e Mundo Novo apenas até agora fomos agraciados. Mundo Novo até então não tinha ido buscar ainda, mas o da gente foi, a gente ficou sabendo numa quarta, na segunda a gente foi pegar, faltava algumas adaptações que precisávamos fazer no hospital, prontamente fizemos. Teve um probleminha com os monitores, eles mandaram router ao invés de monitor. Eu consegui entrar em contato com o pessoal da CESAB e a gente trocou pelos monitores, a gente tem 2 monitores da melhor qualidade. Vocês podem ter certeza que a nossa sala vermelha, tendo profissionais capacitados, ela está apta para dar o melhor da assistência à emergência que vocês podem achar em qualquer unidade hospitalar. Com profissionais capacitados e equipamentos adequados, a gente consegue fazer isso com segurança. Realização de credenciamento para oferta de serviços médicos especializados, assim como procedimentos, né? A exemplo de ultrassom, consultas especializadas em ginecologia e obstetrícia, pediatria, endocrinologia, neurologia pediátrica, ele também atende adultos, se for o caso, cardiologia. Está aberto o credenciamento para ortopedia, estamos só acabando de ajeitar as questões mais burocráticas para a contratação de ortopedista, como também está aberto para urologia, otorrino, cirurgião, anestesista, porque, com Deus na frente, a gente vai avançar e a gente vai voltar a fazer cirurgia, se Deus permitir. Instituição da diretoria médica presente, o que foi um ganho, né? Alguém aqui sabe o nome de um diretor do hospital de Baixa Grande? Em algum tempo, em qualquer tempo. Diretor administrativo. Eu quero saber o diretor médico. Doutor Jair. Doutor Jair foi diretor médico na gestão de doutor Heraldo. Hoje, o nosso diretor é doutor Omar. Doutor Omar, ele passa todos os dias na unidade. Eu tenho fotos, eu não sei se tem como expor. Ele faz capacitação com a equipe. Ainda ontem ele fez capacitação para assistência à intubação, para atendimento de emergência, atendimento ao politrauma, atendimento à PCR, que é a parada cardiorrespiratória. Ele discute diagnóstico, ele transfere paciente se for preciso, ele sai de casa 3 da manhã, 2 da manhã, para intubar, para assistir, para monitorar, para manter o paciente vivo, como já fez. Então, hoje a gente tem uma referência de diretoria médica, a gente tem doutor Omar como uma pessoa a quem eu recorro sempre, para qualquer problema hospitalar, que diz respeito aos médicos. Ele discute diagnóstico, ele discute tratamento, ele ajuda a regular, ele é presente na unidade, e isso, para a gente, também é um grande ganho. Implementação da EMUT, né? A EMUT, hoje, eu disse isso, eu falei, eu preciso de uma EMUT viva. Para quem não sabe, acho que a maioria sabe que é da área de saúde, a EMUT é a equipe multidisciplinar da atenção primária. É uma equipe que dá conta de fazer aqueles atendimentos que a atenção primária não dispõe. Então, é uma equipe complementar, composta por nutricionista, fisioterapeuta, assistente social. Estamos em processo de contratação de fonoaudiólogo, educador físico e... Faltou alguém, gente? Faltou, Lil? E psicólogo, exato. Para fazer esse atendimento àquelas pessoas
para dar continuidade, né, garantir o princípio da integralidade, para fazer aquilo que a atenção básica não foi capaz de resolver. Então, entra a EMUT, é uma EMUT viva, ela não fica fixa em nenhum lugar, porque essa não é a proposta. A EMUT, ela é viva, ela é móvel, ela visita as comunidades, ela faz atividade em loco, ela faz toda a parceria, ela tem uma agenda compartilhada com a atenção primária, ela dialoga com a gestão e com a atenção primária. É um EMUT que a gente pretende que tenha uma conformação diferente e que a gente consiga ver os frutos desse trabalho. A gente tem trabalhado para isso. Descentralização da oferta de vagas dos profissionais especialistas que atendem no território para as unidades de saúde da família. Desde sempre, eu entendo a regulação. Primeiro, é importante a gente saber que trabalhar no SUS, um saudoso amigo, o doutor Ademildo, me dizia assim, no SUS o cobertor é curto, você cobre a cabeça, descobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça, e é assim. Mas o meu alento, o nosso alento, o alento da gestão, é fazer com que o SUS chegue em quem mais precisa. Se ele chegar no mais pobre, no que não tem condição de pagar uma consulta, do que não tem condição de pagar um transporte, eu já me dou por satisfeita. E a maioria das críticas vem, infelizmente, de quem não é o mais pobre. Mas a gente entende, porque a gente sabe e respeita os princípios do SUS, e um deles é a universalidade. Mas eu quero deixar claro que a gente quer que chegue a justiça a todos, a assistência a todos. Mas, assim como existe o princípio da universalidade, tem o da equidade. E o da equidade, graças a Deus, contrapõe dizendo assim, ter equidade é dar mais a quem mais precisa. Então, se eu conseguir imprimir, se nós conseguimos imprimir na nossa prática o princípio da equidade, eu já vou me dar por satisfeita. Dar mais a quem mais precisa. Pensando a regulação nesse contexto, no contexto de que a atenção primária sabe muito mais da necessidade do paciente do que nós, na secretaria, que estamos marcando a atenção primária, que faz o vínculo, a longitudinalidade, que acompanha o paciente diuturnamente, ela sabe muito mais da consulta especializada que ele precisa, do exame que ele precisa, do que a marcação da secretaria. Então, nada mais justo do que a gente pegar essas vagas desses especialistas do território e dividir de forma equitativa, de acordo com a população de cada PSF. A vaga fica lá, a marcação sai da discussão entre o agente comunitário de saúde, a enfermeira e o médico da unidade. Eles vão dizer qual é a prioridade de atendimento para aquele dia, para aquele especialista. Não é com a Secretaria de Saúde. Ficamos com a reserva técnica, é praxe ficar com a reserva técnica para urgência, mas 90% das vagas elas são agora descentralizadas para as unidades básicas de saúde. Meus agentes queridos que estão aqui não me deixam mentir. Estou mentindo, povo? Oferta de serviço de fisioterapia fixo na policlínica e itinerante na EMUT, como eu acabei de falar. Hoje a gente tem fisioterapeuta 5 dias e mais uma fisioterapeuta itinerante que vai nas unidades a depender da necessidade da agenda, que é posta mensalmente. Aquisição de 2 equipes odontológicos por meio do deputado Cláudio Cajado. Estamos em fase de consolidação da territorialização da atenção primária, preparando o município para a alocação de novos ACs por meio de concurso público. Então, logo... É 10 minutos também, é, gente? Eu já estou terminando isso aqui. Então, logo a gente consiga realocar e consolidar a territorialização, sanados os problemas do concurso anterior, que por isso tem nos impedido a avançar em relação ao concurso, a intenção da gestão é também realizar concurso público para agente comunitário e, obviamente, para cobrir as vagas de agente de endemias. Melhoria significativa do processo de monitoramento da APS. Hoje a gente consegue, eu recebo no meu celular todos os dias quantas consultas cada profissional da APS fez por unidade. Recebo aqui, o médico da Cantídio fez 20, o enfermeiro fez 11, o odontólogo fez 10, aqui no meu e no da coordenadora. E se a gente tiver que fazer alguma discussão, a gente senta com a equipe e faz as discussões pertinentes.
Aprovação em CIB de um EMAP-R, a gente vai ter, dentro em breve, uma equipe de atenção domiciliar para reabilitação, composta por um fisioterapeuta, um psicólogo e um enfermeiro, que vai dar atenção aos pacientes que saem do hospital, mas que ainda precisam de assistência no domicílio. Essa equipe vai até o domicílio, ver o contexto familiar daqueles pacientes e cuidar deles até que eles possam estar prontamente restabelecidos. Aprovação ontem, na CIB, a gente teve a felicidade de aprovar o nosso comando único, foi cumprido todo o rito. O município de Baixa Grande ele passa a receber recursos do Ministério da Saúde direto para o Fundo Municipal. A gente não tem a interlocução do Estado mais, a gente manda a informação para lá e o dinheiro vem direto na conta. Isso vai aumentar, em média, pelos nossos cálculos, cerca de 20 mil mês, porque, como a gente recebia por produção, parte do recurso da gente ficava no Estado. Hoje, não. Hoje, a gente vai receber tudo que é nosso teto. Nosso teto sai de 500 mil ano para 1.033.000, em média, ano, de média e alta complexidade. Certo? Cadastro no PAC, cadastros no PAC, uma unidade odontológica móvel, um UBS tipo 2, 2 kits de UBS e um CAPS tipo 1. Foram feitos cadastros no PAC. Não estou dizendo que seremos eleitos, mas tudo que tínhamos direito dentro do PAC, a gente pediu para o Ministério, certo? Ajuste do processo de contratação do laboratório de prótese regional, descentralização da coleta de exames laboratoriais, é onde a gente quer chegar, implantação do SAMU 92 é um horizonte que a gente quer alcançar, o nosso tão sonhado hospital, a gente quer alcançar. Então, nossas metas mais imediatas é o LRPD, é a implantação da EMAP-R, é a implantação do SAMU 92, a médio prazo, a construção da nossa unidade hospitalar tão sonhada. Pronto. Isso posto, passo agora para a pauta que me motivou chegar até aqui. Dizer primeiro que fico feliz em saber que a Câmara de Vereadores se coloca a favor da população, que são advogados do povo, e eu espero que assim o seja, e que tragam outras vezes demandas outros secretários, que possam fazer essa interlocução entre a população e a gestão. Que bom que a gente até nisso está vivendo um novo tempo, né? Que coisa boa. Dizer para vocês, em relação específica do que me trouxe aqui agora, falar sobre a questão das medicações, da ausência de algumas medicações que compõem o elenco básico, que é a obrigação nossa do município, que fique claro. Eu vou discorrer um pouquinho, muito rapidamente, sobre como é o financiamento da assistência farmacêutica e quais são os componentes da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica, como todos os demais programas do SUS, o financiamento é tripartite. O que é que eu quero dizer com isso? Que o financiamento é municipal, estadual e federal. As três partes precisam cofinanciar todos os serviços públicos de saúde. Ok? Beleza. O componente da assistência farmacêutica, em específico, ele possui três componentes básicos. O componente básico, propriamente dito, que é de obrigação de todo município ofertar. O componente complementar e o componente especializado. Esses dois últimos são que são medicações de alto custo, são de responsabilidade hoje do Estado e do Ministério da Saúde, se for o caso, né? Tem gente que recorre ao Ministério da Saúde para conseguir uma ampola de uma medicação de R$100 mil. O município não tem condição. Às vezes, o Estado também se coloca como não ter condição e acaba recorrendo ao Ministério. Então, esses dois componentes últimos são de responsabilidade do Estado e do Ministério. Falar agora um pouco sobre a lei de licitação. Até 2023, dezembro de 2023, regia as licitações públicas a Lei 8666, que era de 93. A partir de janeiro de 2024, embora a Lei 14.133 seja de... O ano da 14.133, me parece que é 2000 e... É bem mais recente, mas, embora a 14.133 seja bem mais recente, ela só começou a ser exigida pelo Tribunal de Contas dos Municípios a partir de janeiro de 2024.
A 14133, ela traz diversos artefatos e elementos novos no processo de contratações públicas que amarram o processo. E, do ponto de vista prático, sinceramente falando, e aí é uma opinião minha, qualquer pessoa pode ficar à vontade para discordar, dificulta muito mais, é mais burocrático. Foram inseridos novos artefatos, foram inseridos novos instrumentos, e se faz cumprir um rito muito mais exigente do que a 8666. Pronto. Isso posto, eu faço todos os processos licitatórios à luz da orientação de uma equipe contratada e paga pela Prefeitura Municipal de Baixa Grande para esta finalidade. E sigo fielmente as orientações do pessoal da licitação, do advogado, dos advogados que fazem parte dessa equipe. É uma praxe, e eu não estou aqui para fazer juízo de valor de quem faz, para agilizar o processo, que um dos passos da contratação pública por meio da 14133 é a tomada de preço e a realização da média de preço. O que é que isso quer dizer? A gente precisa ter a imagem e semelhança do que a gente manda para o fornecedor, o retorno dele, com todos os itens, na mesma apresentação, na mesma quantidade de preços. Para quê? Para a gente jogar no sistema de compras, tirar uma média e colocar isso como um ponto de partida para iniciar o pregão. É assim que funciona. As licitações de medicamentos, materiais pensos e correlatos, assim como os controlados, fui orientada a fazer 2 processos, 2 editais. Um de medicação, um de penso e correlato. Ao todo, essas planilhas que a gente dividiu somam 833 itens. A gente viveu às custas do aditivo do prefeito anterior até fevereiro. Nós solicitamos e foi feito um aditivo para nos dar esse fôlego para a gente poder dar conta de fazer, de cumprir todo o rito e fazer o processo. Final de fevereiro, fizemos, então, antes de findar o aditivo, fizemos todas as compras que, na nossa previsão, seriam necessárias para cumprir a necessidade até que pudéssemos já ter a licitação em curso. Março, começamos a enviar, está ali a menina do setor de compras, que tomamos para nós a responsabilidade de pedir cotação. A gente começou a enviar as cotações para diversos fornecedores. Voltando ao que eu disse anteriormente, é uma praxe de alguns gestores de colocarem na mão de um fornecedor e dizer, olha, você me manda as 3 cotações. A gente, eu e o Mara, prezando pela lisura e transparência do processo, eu escolhi, e fui orientada a fazer isso também, mandar essas cotações aleatoriamente para os que já participaram na gestão anterior, para outros tantos, para os que vendem para Ipirá. A gente mandou para mais de 10 fornecedores. Até... Quanto, Anne? A gente recebeu a última cotação, quarta-feira da semana passada. Porque, reparem, o fornecedor... ele não tem, e, na verdade, é uma gentileza que ele faz, porque ele não tem garantia de que ele vai ganhar o certame. Então, quando ele vê 5 arquivos, quando ele abre 833 itens, com a apresentação, com quantidade, com ampola, ele diz assim, eu não tenho interesse, eu não vou mandar a cotação. E a gente cobrava maciçamente, me estressei diversas vezes, fiquei angustiada diversas vezes, até que, por último, nós conseguimos... Sim, alguns tiveram até a boa vontade, mas mandaram com erros. E aí, Milton e Natália, né, que é nossa farmacêutica, eles mandavam de volta para o fornecedor e diziam, olha só, muda aqui essa apresentação. Olha, eu estou colocando 500 ampolas e vocês botaram 200, o valor deu outro. Olha, é IM, é intramuscular, não é EV. Muda... E isso é um vai e volta que, eu confesso a vocês, cansa e angustia. E não é pouco.
Felizmente, nós conseguimos arrumar, conforme a solicitação que havíamos mandado, tudo isso com 2 pilares. Um é da transparência e da lisura do processo, e a outra é a garantia de que esse certame não será fracassado. Porque se um concorrente, ele se vê qualquer brecha no edital, no certame, que não condiga, ele pode entrar. E isso eles pedem prazo, e isso enrola mais. Tudo que a gente está fazendo é pensando na possibilidade de não dar errado. Certeza a gente não tem. Não tem. Mas o máximo de segurança para irmos para o pregão de medicamento, penso, odontológico, correlato, etc., é isso que a gente tem buscado. Não tenham dúvida, caros vereadores. Vocês estão diante de alguém que é daqui, que o sangue de vocês, corre aqui, e que jamais vai dificultar quando a pauta for o bem da população. Desse lado de cá, podem ter certeza, tem alguém que dorme pouco, tem alguém que come pouco, tem alguém que não cria a filha mais, tem alguém que quase não vê o filho, em prol desse povo que eu escolhi, porque foi escolha. E agora eu tenho isso até como missão. Eu escolhi estar para dar minha contribuição minúscula que eu sei, até onde eu posso, onde Deus me permitir. Tem tempo de entrada, tempo de saída, prazo de validade, mas Deus é que sabe de todas as coisas. Então, aqui, eu quero deixar claro para vocês, o edital ele foi publicado, né, que vocês até coloquem isso e publicizem. A gente está realmente, não vou negar, as meninas me mandam, Natália ontem me falou, como é que a gente vai fazer, Joana me manda, e não tenham dúvida, a angústia de vocês não deixa de ser a nossa, não. Se para vocês é complicado, pensem para quem está do lado de cá. Agora, eu estou falando isso olhando para a Nath, porque ela fez isso no governo de Geraldo. E ela sabe exatamente como é que isso funciona. Ela sabe que a gente fica à mercê do fornecedor, a gente fica à mercê da cotação, essa cotação vai e vem 300 vezes, e você não pode fazer alteração, e vem com a data errada, e vem sem assinatura, e volta de novo, e a gente fica dependendo da boa vontade mesmo de quem queira dar, porque não é obrigação. Mas é um rito, é necessário, é para dar transparência e a gente cumpre. Né? O que eu quero dizer os editais, ambos, de medicamento e penso, eles já foram publicados, o profissional responsável acabou de me ligou antes de eu chegar e confirmou, e o Mara, os editais foram publicados, a gente tem aí os dias do próprio rito, da própria legislação a cumprir, e tão logo esteja... que fique claro também, então, logo esteja no prazo do rito, será feita essa licitação e o suprimento daquilo que é de obrigação da nossa esfera municipal, a gente garante ofertar, ok? E que fique claro também que todos os pleitos colocados para o bem da saúde, para mim, humildemente, serão bem-vindos. Eu gostaria de estar aqui em outros momentos, inclusive, e gostaria que vocês colocassem e parabenizassem a gestão pelos tantos feitos, né? Vamos ser justos, né? Vamos ser justos. Eu tenho um amigo que diz assim, cambotar é que suja a água, mas a gente precisa ter cuidado com isso, porque muito está sendo feito e muito há de ser feito e não falta esforço. E quero agradecer assim muito a parceria do prefeito. Quero dizer que eu conto com um parceiro. É parceiro. Ele diz, Ilmara, é sempre assim, ele é um parceiro. E ele diz assim, Ilmara, olha só, não sei, veja se não é melhor assim, não sei, você decide. Não sei, veja como é que você faz, veja como é que é melhor. Eu não faço nada sozinha, eu tenho uma equipe que eu digo que não fui eu que escolhi, a dedo foi Deus, porque Ele cuida da minha vida. Então, parte dela está aqui, são meus fiéis escudeiros, é o povo que eu digo, vamos para cima, e o povo vai, o povo que eu digo, gente, é 5 da manhã, bora? É meia-noite, bora? Então, assim, não tem hora. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar colocando essas coisas, inclusive de estar partilhando com todo mundo as nossas angústias, que são de vocês, mas são minhas também, são nossas também, certo? E esclarecer isso para a população e dizer que, humildemente, essa serva do povo se preocupa também e não dorme também.
e dorme pouco e tem insônia e pensa a noite toda em como fazer para melhorar e resolver. E essa questão em específico, há vários dias tem tirado o meu sono. Mas eu gostaria que vocês compreendessem que foge à minha governabilidade enquanto secretária. Eu dependo de outras instâncias para que as coisas funcionem, né? A gente não faz sozinho. Eu me coloco à disposição, se alguém quiser fazer alguma arguição, enfim, mas eu já terminei minha fala e, de antemão, eu agradeço. Convido